Há quanto tempo você não renova as energias do seu lar? Sabe, as nossas tristezas, mágoas e até o sentimento de solidão e despertencimento acumulam aqui. O Evangelho no Lar vem trazer a luz para nossa casa. É um momento para que a gente possa se reconectar com aqueles que, pela bênção de Deus, estão ao nosso lado. Que a gente possa conversar sobre as coisas importantes da vida e convidar a presença do amor, de Deus, da espiritualidade de luz para dentro do nosso lar. Vamos então abrir as portas e janelas para essa positividade, para essa luz, para esse divino. Vamos juntos fazer o Evangelho no Lar? Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje estamos aqui reunidos para mais um Evangelinho segundo o Espiritismo, de Laura Bergalo. Hoje vamos falar do capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoem para que Deus os perdoe. O capítulo começa falando sobre bem-aventurados os misericordiosos, porque conseguirão misericórdia. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Também em Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Se vocês perdoarem aos homens as faltas que eles cometerem contra vocês, também o Pai Celestial perdoará os pecados. Mas se vocês não perdoarem aos homens as ofensas que lhes tenham feito, o Pai Celestial também não lhes perdoará os pecados. E em Mateus capítulo 18, versículos 15, 20 e 22, se seu irmão pecou contra você, vá fazer-lhe reconhecer a falta em particular a sós com ele. Se ele o atender, você terá conquistado seu irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele tiver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não lhe digo que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Essas atitudes são características de almas evoluídas. E Jesus recomenda que a misericórdia não deve ter limites, quando diz para que se perdoe 70 vezes 7 vezes. Mas há 2 modos de perdoar: o verdadeiro, generoso, delicado, que evita ferir o amor próprio do adversário, e aquele que impõe condições para o perdão. Nesse último caso, não há generosidade, mas apenas uma maneira de satisfazer o orgulho daquele que se diz ofendido. Aquele que age de maneira mais conciliadora e desinteressada possui mais grandeza de alma e conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Reconciliação com os inimigos. Mateus, versículo 5, versículos 26 e 25 e 26. Reconciliem-se o mais rápido possível com seu inimigo enquanto estão com ele a caminho, para que ele não os entregue ao juiz. O juiz não os entregue ao ministro da Justiça e vocês não sejam colocados na prisão. Em verdade, lhes digo que daí não poderão sair até que paguem o último centavo. A desencarnação não nos livra dos nossos adversários. Espíritos vingativos perseguem, mesmo após a desencarnação, os que foram seus inimigos durante a vida. Muitas vezes, o espírito mau espera seus adversários reencarnarem para mais facilmente atingi-los ou atormentá-los, provocando obsessões, subjugações ou possessões. Estes últimos são quase sempre vítimas de perseguição por vingança por algum ato infeliz que tenham praticado numa vida anterior. Por isso, é importante que cada qual conserte o quanto antes os males que tenha causado ao próximo e que perdoe aos seus inimigos, evitando assim sofrimentos em alguma encarnação futura, tendo sempre a certeza de que Deus e as leis da vida não permitem que alguém sofra sem motivo ou que alguém que tenha perdoado com sinceridade venha a ser a vítima de agressões sem motivo. O sacrifício mais agradável a Deus.
trecho agora é de Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Se, portanto, quando vocês forem colocar sua oferenda no altar, vocês se lembrarem que o seu irmão tem alguma coisa contra vocês, deixem sua oferta junto ao altar e vão, antes, reconciliar-lhe com ele. Depois, então, tornem a oferecê-la. Antes de apresentar-se perante Deus, a pessoa deve primeiro perdoar o seu adversário. Os judeus, na época que viveu Jesus, tinham por hábito fazer oferendas, e Jesus aproveitou o fato, usando-o como uma espécie de imagem para ser seguida pelo homem de bem. Em outras palavras, ao apresentar-se ao templo do Senhor, o fiel deve deixar de lado todo sentimento ruim, como ódio, animosidade ou agressividade contra o semelhante. O cisco e o grão no olho. Passagem de Mateus, capítulo 7, versículos 3 a 5. Como é que vocês veem um cisco no olho do seu irmão quando não percebem um grão no próprio olho? Ou, como é que vocês podem dizer ao seu irmão, deixe-me tirar um cisco do seu olho, se vocês têm um grão no seu próprio? Hipócritas, tirem primeiro o grão de seu próprio olho e depois vejam como poderão tirar o cisco do olho do seu próprio irmão. O orgulho é o principal obstáculo ao progresso do espírito, o centro de onde podem sair diversos outros defeitos humanos. É o orgulho ainda que faz com que as criaturas vejam o mal nas outras pessoas, não vendo primeiro em si próprias. Esse comportamento é contraditório e se opõe à caridade. Por isso, Jesus tantas vezes nos avisou que devemos combater o orgulho. Não julguem para que não sejam julgados. Que atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. Não julguem para que não sejam julgados, porque vocês serão julgados como tiverem julgado os outros. Será empregada com vocês a mesma medida que vocês tiverem usado para com outros. João, capítulo 8, versículos 3 a 11. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora pega em adultério e, colocando-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser pega em adultério, e a lei de Moisés manda que as adúlteras sejam apedrejadas. Qual sua opinião sobre isso? Eles diziam isso para o tentarem e para poderem acusá-lo, mas Jesus se abaixou e começou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a lhe perguntar, ele se levantou e disse: Aquele dentre vocês que tiverem sem pecado, que atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se novamente, continuou a escrever no chão. E ao ouvirem-no falar desse modo, os que o interrogavam se retiraram, um após o outro, saindo primeiro os velhos. Então Jesus ficou sozinho com a mulher, que estava em pé no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que a acusavam? Ninguém a condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não a condenarei. Vá e não volte a pecar. Jesus, ao recomendar que atirasse a primeira pedra àquele que não tivesse pecado, nos recomendou a indulgência. Isso significa que não devemos ser mais rigorosos com os outros do que com nós mesmos. Reprovar o comportamento de um semelhante pode ter dois objetivos. Elogiável, que é o de reprimir o mal. Outro, não aceitável, que é desacreditar a pessoa cujos atos estamos criticando. A autoridade para chamar a atenção de alguém deve vir da autoridade moral por parte daquele que está censurando, e a única autoridade legítima se baseia no exemplo que a pessoa dá de praticar o bem. Neste capítulo, os Espíritos ensinam que 1. Devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, que devemos perdoar sem limites, ser brandos e humildes de coração, tornando-nos assim
invulneráveis a ataques e a injúrias. 2. Que esse conceito deve ser divulgado e cultivado pelos espíritas, que o perdão não deve acontecer apenas nas palavras, mas principalmente nos atos. 3. Que perdoar os inimigos é lhes dar prova de amizade. 4. Que se fôssemos mais indulgentes e serenos, muitos acontecimentos que resultam em graves conflitos teriam sido facilmente esquecidos. 5. Há o perdão com as palavras e o perdão do coração. E o único que tem validade é o do coração, já que Deus não se satisfaz com aparências. 6. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é uma característica dos grandes espíritos, e se reconhece o verdadeiro perdão pelos atos, mais do que as palavras. 7. A indulgência é um sentimento que não vê defeitos nos outros ou que evita falar deles. Que a indulgência não se ocupa com maus atos de outras pessoas e não as censura, apenas dá conselhos, e na maioria das vezes suavemente. Que devemos ser severos para com nós mesmos e indulgentes para com o próximo. 8. Que Deus, em última instância, é quem julga a todos e vê os íntimos pensamentos de cada um. 9. Que devemos ser indulgentes, pois a indulgência atrai e acalma, enquanto o rigor desanima, afasta e irrita. 10. Que, ao perdoarmos nossos semelhantes, não devemos apenas esquecer as ofensas, mas procurar levar a eles o amor, que tem ação purificadora. 11. Que devemos praticar a caridade, cujo caráter é a modéstia e a humildade. 12. Que ao repreendermos os outros, devemos fazê-lo com moderação, com uma finalidade nobre e nunca para humilhar. Que, se a repreensão tem uma finalidade nobre, é desejável, pois constitui um bem, e é um dever que a caridade recomenda. Mas que, ao censurarmos alguém, devemos antes pensar se também não merecemos censura. 13. Que é errado censurar alguém humilhando essa pessoa diante dos outros, mas que, se temos o cuidado de preservar o próximo, não tornando a censura pública, a advertência é proveitosa para ele, que dela necessita para o seu aperfeiçoamento. E por fim, 14. Que se as imperfeições de uma pessoa estão prejudicando só ela mesma, não há utilidade em divulgá-la, mas que, se podem prejudicar a terceiros, desmascarar uma mentira pode constituir um dever. É isso, meus amigos, deixando aqui a reflexão importantíssima que Jesus nos deixou sobre o perdão no nosso Evangelho. Agradeço pela atenção de todos, um abraço e até a próxima!